Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Você que trouxe a sua Bíblia, por gentileza. Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, capítulo de número 5, versículo de número 6. Lucas, capítulo 5, e o verso de número 6. Enquanto você procura, eu sou grato a Deus por esta oportunidade de poder estar mais uma vez aqui junto com os irmãos, para juntos adorarmos o nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a vida do pastor João, juntamente com a sua esposa, que não pôde estar, mas que Jesus continue abençoando. Na pessoa do meu amigo aqui, nosso irmão Diomídio, pastor Diomídio, que Jesus vos abençoe em nome de Jesus. E o nosso amigo, nosso irmão Valber, que sempre tem se lembrado de nós para estarmos juntos aqui com os irmãos. Glória a Deus. Diga para alguém que está do seu lado, que bom que você veio. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quem encontrou o texto, diga amém. Amém. É um texto muito simples, mas vai falar com a sua alma hoje aqui. Glória a Deus. Lucas 5 e 6 diz assim: E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase ia a pique. O verso 8 diz assim: E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Amém? Tome assento em nome de Jesus. Você tem toda a liberdade para adorar o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, aqui não é a primeira vez que Jesus se apresenta a esses discípulos. Jesus, ele se encontra com os discípulos pela primeira vez após Jesus ser batizado no Jordão, e João dizer assim: Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em João capítulo 1 diz que 2 dos discípulos de João deixou João e foi seguir Jesus. E eles perguntaram: Mestre, onde é que você mora? Jesus mostrou aonde morava. E um dos textos diz que um dos discípulos de João Batista era André. E André chamou o seu irmão Simão e conduziu ele até Jesus. E Jesus disse assim: Tu és Simão, filho de Jonas, mas a partir de hoje você se chamará Cefas, que quer dizer Pedro. Então, no primeiro encontro que Pedro teve com Jesus, já teve uma mudança. Porque ninguém que encontra com Jesus fica sem mudança. Aleluia. E o outro discípulo foi o Felipe, que ele vai até Natanael e ele diz assim: Natanael, achamos o Cristo a quem os profetas profetizaram na lei. Aí Natanael perguntou assim: E de onde que ele vem? Aí Felipe disse: Lá de Nazaré. Aí Natanael disse:
pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Filipe disse assim: vem e vê você mesmo com os seus próprios olhos. E no primeiro encontro que Natanael teve com Jesus, Jesus já disse assim: eis aqui um israelita a quem não há dolo nenhum. Eis que eu te vi, Natanael, debaixo de uma figueira. E só quem sabia disso era Natanael. Aí Natanael disse assim: eis aqui o Cristo, o Filho de Deus. Jesus disse assim: você se alegrou porque eu te disse que eu te vi debaixo da figueira? Você vai ver coisas maiores do que essa. Você vai ver anjos subirem e anjos descerem. Então ali foi o primeiro encontro que Jesus teve com os discípulos. E aqui em Lucas, capítulo de número 5, o verso 1 vai dizer que a multidão apertava Jesus para ouvir a palavra. Jesus pregava com tanta autoridade que a mensagem que Jesus pregava curava, a mensagem que Jesus pregava, os demônios estremeciam, vidas eram transformadas, vidas eram libertas. E no decorrer do ministério de Jesus, muitas multidões acompanhavam Jesus. Só que nós vamos encontrar na Bíblia várias multidões com propósitos diferentes. Nós vamos olhar aqui que tinha uma multidão em João capítulo 6, verso 26, que seguia Jesus por causa do pão que Jesus podia oferecer. Eles não iam até Jesus para ouvir a palavra, eles não iam até Jesus com outro propósito a não ser pelo pão que Jesus multiplicou no deserto. Eles gostaram do pão e só seguiam Jesus por causa do pão. Jesus disse assim: eu sei porque vocês me seguem, não é pelos sinais que vistes, mas por causa do pão que vocês comeram no deserto. Então essa multidão está seguindo Jesus por causa do pão. Nós vamos encontrar uma multidão também em Mateus capítulo de número 15, verso 31, que eles iam para o culto só para ver os milagres que Jesus realizava. Eles iam para o culto só para ver as transformações, as libertações, o mover que Jesus realizava. Mas quando a gente olha aqui para Lucas capítulo 5, é uma multidão diferente, varão. Aqui é uma multidão que está seguindo Jesus, não é por causa do pão. É uma multidão que está seguindo Jesus, não é por causa de milagre, mas essa multidão aqui está seguindo Jesus para ouvir a palavra. Então o propósito dessa multidão que está apertando Jesus, que está indo atrás de Jesus, é diferente de todas as outras. Ela está indo até Jesus para ouvir a palavra. O apertando aqui fala de urgência, fala de necessidade. Então essa multidão aqui tem uma urgência, tem uma necessidade de ouvir a palavra. O apóstolo Paulo disse em Romanos capítulo 10 e o verso 17, que a fé, ela vem pelo ouvir e o ouvir a palavra. O apóstolo Paulo também, em Romanos capítulo 10, o verso 14, ele disse assim: como, pois, invocarão aquele a quem não creram? E como, pois, crerão daquele a quem não ouviram? E como, pois, ouvirão se não há quem pregue? Então, era o propósito de Jesus anunciar a palavra de Deus. Mas só que Jesus está sendo apertado pela multidão e Jesus precisa de um lugar
para pregar a palavra. Aí o texto diz assim que Jesus entrando no lago de Genezaré, Jesus viu 2 barcos. Quantos barcos Jesus viu? 2. E o texto diz assim que Jesus viu que os pescadores já tinham descido do barco. Jesus viu que os pescadores já estavam lavando as redes, e Jesus viu que eles já tinham colocado o barco na terra. Olhe para cá, preste atenção. Irmãos, Jesus viu que o barco era de trabalhadores. Esse barco que Jesus está vendo não é um barco turístico, não é um barco de passeio, é um barco de homens trabalhadores. Porque Jesus, ele nunca vai se revelar, Jesus nunca vai usar pessoas que estão paradas, pessoas sem propósitos nenhum. Em toda a história da Bíblia, Jesus nunca chamou ninguém que estava parado. Jesus sempre chamou alguém que estava trabalhando, que estava em movimento. Se você olhar para Êxodo capítulo 3, o texto diz que quando Deus se revela na sarça, Moisés estava apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro, estava trabalhando. Quando o profeta Samuel foi ungir Davi na casa de Jessé, todos os irmãos de Davi estavam em casa, mas Davi estava no pasto, cuidando das ovelhas de seu pai, trabalhando. Se nós olharmos para Juízes, capítulo de número 6, o texto diz que todo mundo corria, se escondia, mas Gideão estava malhando o trigo no lagar, trabalhando. Então não tem como a gente querer ser usada por Deus de braço cruzado. Não tem como a gente querer que Jesus se revele a nós de braços cruzados. Então, se você quer que Jesus te revele a você, coloque a mão no arado, coloque a mão na obra e não penses voltar atrás. E se você está trabalhando, fique despreocupado, porque o Senhor certamente vai se revelar a você. Pregador, e foi quem que Jesus usou? Jesus entrou no barco de Simão. Quantos barcos Jesus viu? 2. Em quantos barcos Jesus entrou? 1. Jesus entrou em um barco que também tinha uma necessidade. A multidão tinha urgência e tinha necessidade de ouvir a palavra. Mas Jesus está entrando em um barco que é o barco de Pedro. E o barco de Pedro também tem urgência. O barco de Pedro também tem necessidade. Pregador, qual é a necessidade do barco de Pedro? Peixe. Trabalhou a noite inteira e não pegou nada. Então o barco de Pedro também tem necessidade. Mas Jesus, ele não pode resolver os 2 problemas ao mesmo tempo? Sim, só que um problema tem que ser atendido primeiro. Qual? A multidão, que tem que ouvir a palavra. Mas Jesus vai usar um barco que está com falta de peixe e que tem necessidade para alimentar a multidão? Sim, porque Jesus não nos usa pautado nas nossas necessidades, porque tem crente que é assim: ah, meu barco não tem peixe, então hoje eu não vou para o culto. Meu barco tem necessidade de peixe, então hoje eu não quero cantar.
meu barco tem necessidade de peixe, então hoje eu não quero oportunidade. A gente tem algumas necessidades e a primeira coisa que a gente quer fazer é se isolar para não ser usado por Jesus. Mas aquele dia Pedro não escolheu se ia ser usado ou não. Jesus disse assim: eu não quero saber como está a sua embarcação, se tem necessidade ou se não tem necessidade. Eu não quero saber, Pedro, se você está com falta de alguma coisa. Eu quero saber que eu vou te usar. Eu tenho uma palavra de Deus para a vida de alguém que veio para este culto de Santa Ceia nesse sábado. Talvez a tua embarcação tem algumas necessidades. Ah, pregador, a minha necessidade é de dinheiro, é muita conta. A minha necessidade é de saúde. A minha necessidade é de um milagre. A minha necessidade é de uma resposta. E Jesus está dizendo: as tuas necessidades não vão me impedir de eu te usar. Jesus está dizendo para alguém aqui nesta noite: as tuas necessidades não vão me impedir de te usar. Então, enquanto eu alimento a multidão, porque primeiro não é sobre nós, e sim a multidão que precisa ouvir a palavra. Primeiro não é sobre nós, e sim quem tem necessidade da palavra. Jesus está dizendo: deixa eu te usar primeiro para alimentar quem tem prioridade de ser alimentado. Deixa eu te usar primeiro para pregar. Deixa eu te usar primeiro para cantar. Depois que eu te usar e alimentar quem tem necessidade, aí eu resolvo o problema da tua embarcação. Você está entendendo que enquanto você ficar reclamando do tempo, reclamando da roupa, reclamando do alimento, reclamando da prova, reclamando do deserto, não vai ter solução. Mas quando você entender que na prova Jesus quer te usar, Jesus quer te lapidar, depois que Ele te usa, Ele resolve o teu problema. Só quem tem glória a Deus e aleluia, abra a tua boca, solta teu glória. Jesus entrou na embarcação de Simão e usou Pedro, que tinha necessidade, para alimentar a multidão. E Jesus disse assim para Pedro: Pedro, depois que terminou de pregar, Jesus disse: Pedro, faze-te ao mar alto para lançar as vossas redes para pescar. Irmãos, o Pedro, ele sabia que o lugar de se pescar na Galileia era no raso e no período da noite, mas só que naquele dia Jesus fez diferente. Jesus estava dizendo: o lugar que dá certo é no raso, né? Isso. O horário que produz é de noite, né? Isso, mas hoje vai ser diferente. Hoje não vai ter pesca no raso, hoje vai ter pesca no fundo. Hoje a pesca não vai ser de noite, hoje a pesca vai ser de dia. Eita glória! Aí Pedro está dizendo: olha, o lugar é errado e o horário também é errado, mas Jesus não trabalha na nossa lógica, Jesus não trabalha com a nossa visão ótica, porque a gente quer escolher o lugar que dá certo. Tem que ser na avenida, tem que ter movimento, o lugar tem que ser bom, a geografia tem que ser boa. Tem gente que diz assim: tem que fazer sol para me ganhar mais dinheiro, tem que fazer chuva para me produzir mais. Jesus está dizendo: eu não dependo do sol, eu não dependo da chuva, e eu não dependo do ambiente para abençoar ninguém. A palavra de Jesus para a tua vida é: somente obedeça a minha voz, somente obedeça a minha palavra. Jesus está dizendo para alguém aqui: está na hora de tirar a âncora desse barco e sair do raso
raso. Está na hora de desancorar essa embarcação e mergulhar em algo novo. Está na hora de sair do raso e mergulhar no profundo. Uracamaia, Uracamachúria. Jesus está dizendo para alguém nesta noite: mas Senhor, o horário não é o certo. Senhor, a geografia não é a certa. Pedro, faça o que eu te mando, que você vai ver o resultado. Sabe por que a gente não produz nada? Sabe por que entra ano, sai ano, a gente fica na prova? Porque a gente quer fazer do nosso jeito, e do nosso jeito não dá certo, não produz, não cresce, não vai. Mas eu vim te convidar para rasgar o teu projeto, a tua vontade, e fazer a vontade dele, a vontade dele, a vontade dele. Lançai as vossas redes para pescar. Jesus viu quantos barcos? 2. Jesus está dando a ordem. Jesus está liberando a palavra. E ele diz assim: lançai as vossas redes para pescar. É no plural. Jesus não está liberando a palavra só para Pedro. Jesus está liberando a palavra para os discípulos. Lançai as vossas redes para pescar. Mas só que Pedro é o único que corresponde à palavra que Jesus libera. Irmãos, Pedro disse assim: eu não sei o João, eu não sei o André, eu não sei o Tiago, mas eu lançarei a rede. Sabe qual é o nosso mal? O nosso mal é: eu só vou se o João for, eu só faço se o Tiago fizer, eu só lanço a minha rede se o João lançar. Aí está o problema, porque a gente quer motivação dos outros para poder fazer alguma coisa, e a gente está errado, porque se a gente ficar esperando motivação de alguém, a gente nunca vai produzir nada. Pregador, e o que é que eu tenho que fazer? É que alguém não quer ir, vai você. Alguém não quer fazer, faça você. Porque depois que você for, Pedro, o João vai atrás. Depois que você for, Pedro, o Tiago vai atrás. Depois que você for, Pedro, o André vai atrás. Quem recebe esta palavra, Deus está dizendo para alguém: vai você primeiro, faz você primeiro, canta você primeiro, ora você primeiro, porque depois que você for, alguém vai atrás. Alguém vai atrás. Alguém vai atrás, alguém vai atrás. Mas lá em casa, só eu sou crente. Vai você primeiro, depois alguém vai atrás. Uramaia,
Uracamácia. Vamos descruzando esse braço. Vamos jogando esse espírito da preguiça lá para os quintos do inferno. Vamos pegar as ferramentas. Bora! Satanás disse para alguém: para, larga a rede, ancora o barco. Jesus está dizendo: desancora, vai pro fundo, pega lá, solta, solta, solta a glória. Quem tem glória da glória, quem tem aleluia da aleluia, quem é da marcha, vem a marcha. Quem tem línguas estranhas, abre a boca para adorar. Até quando você vai ficar esperando motivação? Até quando você vai ficar esperando alguém fazer? Até quando você vai ficar de braço cruzado, fazendo biquinho, achando que Deus está preocupado com a tua birra? Chacoalha a poeira, mão na obra. O barco de Pedro faltou peixe. O barco de Pedro faltou dinheiro. Mas o barco de Pedro não faltou Jesus. O barco de Pedro faltou peixe. Mas o barco de Pedro não faltou palavra. Uracamaia. O teu barco pode faltar dinheiro, o teu barco pode faltar amigo, o teu barco pode faltar mensagem, o teu barco pode faltar ligação, o teu barco só não pode faltar Jesus e palavra. Jesus e palavra. Uramaia, pegou, palavra, 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 Jesus, palavra, Jesus, palavra, Jesus, palavra, Jesus e palavra, Jesus e palavra, Jesus e palavra. Uramaia, perdeu Satanás. Racamaia, o diabo viu Pedro lavando a rede e disse: parou. O diabo viu Pedro lavando a rede e disse: já era, não produz mais nada. Jesus disse: quero ver, porque hoje não é amanhã. Hoje eu estou entrando na embarcação. Porque o Senhor manda, eu lançarei a rede. Aí o texto diz assim: e fazendo assim, e fazendo assim, e fazendo assim,
Pregador, fazendo assim como? Do meu jeito? Pregador, e fazendo assim como? No horário que eu acho que é certo? Não. Pregador, e fazendo assim como? No lugar, no horário que eu acho que é certo? Não. E fazendo assim, do jeito que Jesus mandou. Vamos ver o resultado de fazer do jeito que Jesus manda? Melhora o meu microfone, por favor, um pouquinho. E colheram uma grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Meu irmão, não era para estar aqui, ó. E pescaram uma grande quantidade de peixe. Não era para estar aqui, ó. E pegaram uma grande quantidade de peixe. Mas está aqui assim, ó. E colheram uma grande quantidade de peixe. Irmão, só colhe o que se planta, o que se rega, o que espera crescer, o que dá o fruto e que espera amadurecer, para depois que amadurecer, colher. Mas Jesus estava enviando uma mensagem aos discípulos, e os discípulos aqui representam a igreja. Deus estava dizendo assim: se vocês fizerem do jeito que eu mando, vocês vão colher o que vocês não plantaram. Se vocês fizerem do jeito que eu mando, vocês vão colher o que vocês não plantaram, o que vocês não esperaram crescer, o que vocês não esperaram amadurecer. Jesus está dizendo para alguém aqui nesta noite: se fizer do jeito que eu te ordeno, você vai colher o que você não semeou. E colheram uma grande quantidade de peixe, e as redes lhes rompiam. Irmãos, a rede de peixe, a rede de Pedro com peixe está quase quebrando, e o barco de Pedro está quase afundando. O texto diz que está quase indo a pique. Só que a rede está quase quebrando e o barco está quase afundando. Já não é mais por causa de prova, não é por causa de necessidade, não é por causa de deserto, não é por causa de prova. A rede está quase quebrando por causa da quantidade de peixe. O barco está quase afundando, não é por causa de prova não, é porque está lotado. Você, profeta, diga para alguém assim: se Jesus não te abençoar, Ele vai usar alguém para te abençoar. Mas se Jesus te abençoar, deixa Ele te usar para abençoar a vida de alguém. Segura. O texto diz que Pedro fez sinal para o outro barco. Quantos barcos Jesus viu? Quantos barcos Jesus entrou? Só que Pedro está fazendo sinal para quem agora? Para o segundo barco. Amigos, companheiros, olhe para cá. Olhe para cá. Se fosse outra embarcação, Mateus diz que um barco era de Pedro e de André e o outro barco de João e de Tiago. Olhe para cá. Se o barco de Tiago e de João
fosse alguns barcos que tem hoje, nos nossos dias, ia ver Jesus entrando no barco de Pedro, ia falar assim: se Jesus entrou no barco do Pedro, não entrou no meu? Jesus entrou no barco de Pedro, não entrou no meu? Estou indo embora. Jesus vai usar o Pedro, não vai usar eu? Não fico. Jesus vai usar o Pedro para pregar, então não fico para adorar. Jesus vai usar o Pedro para cantar, então também não fico para dar lugar. Mas só que o barco de João e de Tiago foram humildes, porque enquanto Jesus ia usando Pedro, eles iam dizendo: usa mesmo, Jesus, usa mesmo, Jesus. E Jesus ia usando e eles iam dando glória na marcha. Jesus tinha visto que eram os 2 barcos que precisavam de peixe, e Jesus estava dizendo assim: o que eu vou fazer na embarcação do Pedro vai terminar na embarcação de João. Então é por isso que você tem que ficar para dar glória enquanto Deus usa o Pedro, porque enquanto Deus usa o Pedro, o que começa na embarcação do Pedro termina na de João. O que começa no altar termina na nave da igreja. Então quando você vê Jesus usar o Pedro, dá glória, marcha, pula, roda, porque hoje é o Pedro, mas amanhã eu não sei se Deus vai te abençoar, e se Ele se abençoar, manda um telefonema pro barco de João. Agora se Ele não te abençoar, se prepara, que Ele vai acordar alguém para te ligar. Vai, 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 vai. Quem veio adorar, solta, solta, vai. É hoje, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje. Satanás vai ver você voltar para a embarcação. O diabo vai ver você voltar com a tua rede cheia. Eita glória, segura. Alguém prega e diz assim: Pedro lavou a rede para parar. Não, irmãos, Pedro não lavou a rede para parar. Era a cultura de todo pescador que chegava do serviço, lavava a rede para trabalhar no dia seguinte. Então Pedro está dizendo assim: hoje eu trabalhei a noite inteira, não peguei nada, mas já vou deixar minha ferramenta pronta, porque amanhã eu volto para pescar. Eita glória! Só que o que Pedro não sabia é que ele não ia pescar no outro dia, ele ia pescar no mesmo dia. Eita glória! Aleluia! Aleluia! Pedro trabalhou a noite toda, não pegou
Sabe qual que é o nosso problema? É que a gente quer trabalhar a noite inteira. Quer trabalhar em 2 empregos. Quer fazer hora extra. Para juntar mais rápido. Para comprar mais rápido. Aí quando a gente entra no caminho de trabalhar a noite inteira, a embarcação fica vazia. Porque trabalhar muito sem Jesus não produz. Trabalhar pouco com Jesus produz. Vou repetir. Trabalhar muito sem Jesus não produz nada. Trabalhar pouco com Jesus produz muito. A tua embarcação vai ficar vazia se o teu emprego te tira do culto. A tua embarcação vai ficar vazia se o teu emprego te tira do altar. A tua embarcação vai ficar vazia. É a palavra, vai doer, mas vai curar. É melhor trabalhar pouco, mas estar no altar. 30 segundos de glória e eu entrego a minha oportunidade. 30 segundos de adoração. Vai. 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 É 30 segundos, vai. Solta. Solta. Diga para Jesus: eis-me aqui, Jesus. Vai. Diga para Jesus: já estou pegando a minha embarcação. Já estou indo para o lugar certo. Vai. Diga para Jesus. Diga para Jesus. Diga para Jesus: vai. Já estou pegando, Jesus, o endereço. Já estou voltando, Jesus, para o endereço que o Senhor deu. Já estou voltando, Jesus, com meu barco. Já estou seguindo, Jesus, a tua orientação. Já estou fazendo, Jesus, do jeito que o Senhor manda. Manda, 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 manda. Se prepara para produzir. Se prepara para receber o que Pedro não conseguiu em pouco tempo. O que Pedro não conseguiu trabalhando a noite inteira, Jesus deu para ele em pouco tempo. Só quem crê recebe. Só quem crê recebe. Na palavra, na palavra, na palavra, na palavra, na palavra, na palavra, na palavra. Tempo novo, tempo novo, tempo novo, pesca nova, produção nova. Pega, 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 pega. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Recebe, 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 recebe.
Só quem veio para receber, tá liberado. Pega, 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 recebe a palavra. Remaia, Uracamaia, Uracamachúria. Só quem entendeu já tá pegando a rede. Só quem entendeu já tá voltando para o posicionamento. Só quem entendeu já tá se posicionando. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Eu tô vendo pessoas chorando. Eu tô vendo pessoas falando em línguas. E é um sinal que a embarcação já tá saindo da terra. É um sinal que a embarcação já tá voltando para o lugar. Recebe, recebe, recebe. É Santa Ceia. E o diabo disse: para. É Santa Ceia. E o diabo disse: não vai pro culto. É Santa Ceia. E o diabo disse: você pecou. Você errou. Não é pra ir. Mas o Espírito Santo disse: vai pro culto. Porque quem te comprou não te comprou com dinheiro. Quem te comprou pagou caro e foi com sangue. Recebe a graça. Recebe, 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 recebe. Graça, 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 graça. Merecia morrer, mas Jesus está dizendo: vai viver. Merecia castigo, mas Jesus está dizendo: oportunidade. Graça, graça. Só a igreja, só a igreja, só a igreja. Só a igreja.
Remaia que é o assi, reavácia. Uramaia. Diga para alguém, diga para 2 ou 3 pessoas, não para. Não, desse jeito ela vai parar. Falou muito fraco, diga para alguém, não para. Não falou fraco e desanimado, diga para alguém, não para. Não para, meu companheiro. Não para. Não para, varão. Não para, minha irmã. Não para. Não para, não para, não para. O diabo está dizendo para alguém, coloca a âncora. Deixa o barco ancorado. Jesus está dizendo, tira a âncora. Arranca a âncora. Não para. Não para. Quando você recebe esta palavra, diga glória. Diga glória. Por alguma eventualidade, tem alguém no nosso meio que ainda não aceitou a Jesus ou que está afastado dos caminhos do Senhor? Tem alguém? Quero te conhecer. Por alguma eventualidade, tem alguém? Não tem ninguém? Creio que todos estão na presença do Senhor. Que Jesus vos abençoe e que essa palavra floresça, frutifique no seu coração. Não para, independente das suas necessidades, e não deixe que nada te tome o tempo de você estar na presença do Senhor. Amém? As palmas bem alegre, bem alegre, bem alegre, bem alegre.